que foi? Ai, agora tá aparecendo aqui, me tá aparecendo direitinho. Oi, gente! Oi, gente! Bom, pra quem não me conhece, mas vocês estão no meu canal, meu nome é Lilac, mas vocês podem me chamar de Lila. Eu vi que o Eduardo já tá aí, a garota leitora e a Thay também. Oi, todo mundo! Oh, oi, gente! Nenéns. Ah, Kimi, se apresenta então, né? Oh, oi, Sá! Tudo bem, Sá? Como é que você tá? Meu Deus, me apresentar. Aquele momento que eu falo assim, o que que eu falo, gente? Seu nome, idade, CPF, mentira. Mas Já tem que falar meu nome, já tem que falar minha idade, só porque mês que vem eu faço aniversário? não, tudo bem, não precisa se não quiser. Não tem problema. Gente, meu nome é Kimi, eu tenho 27 anos e sou co-autora, co-streamer do canal Gato Letrado, que eu faço junto com meu namorado, o Ruivo. E lá a gente tem sprint de produtividade, sprint de leitura e muito papo que acaba descambando em assuntos totalmente aleatórios e inusitados. Enfim, gente, hoje a gente não vai ter sprint. A gente vai só conversar e vai conversar sobre histórias assombradas, sobre coisas que aconteceram com nós, com relação ou com outras pessoas que a gente conhece, com relação a assombrações, coisas do tipo. Mas eu prometo que não vai ser tão assustador assim, não. Vai ser bem de boa. Porque a gente é de boa, eu acho. Eu acho que vai ser de boa. Miga, é só tu Oi. pensar o seguinte, que nós nascemos na década de 90 e vivemos no começo dos anos 2000, que a Sim. galera ainda fazia algumas brincadeiras mais macabras, que eu acho que a garotada de hoje não faz mais. Não, Porque acho ó, que já viram tanta série, tanto filme falando de como dá ruim, que o pessoal não Marquime. tenta Não, mais. Marquime, eu tenho amiga não, eu tenho seguidores aqui de 16 anos que já fizeram aquela brincadeira do Charlie e aquelas brincadeiras da caneta, do copo, do não sei o quê, que eu nunca tive coragem de fazer um negócio desse. Ainda fazem a brincadeira do copo, Aparentemente, sim. gente! Eu nunca fiz. Você já fez? Já? Mentira, que eu morro de medo desse negócio. Eu fico, não. E se acontecer alguma coisa comigo? Se alguma coisa ficar grudada em mim? Não quero, eu acredito nessas coisas. Aí é que tá, fia. Eu participei, mas eu não joguei. Eu tava junto, porque as minhas amigas Ó. queriam fazer e eu olhei, mas não vou delas. Ai, tu que gosta de coisa de fantasmas, ai, não dá nada. Eu quero ir brincar, brinquem. Eu vou ficar aqui só olhando, porque a única que tinha, entre aspas, gente, imagina, a gente tinha o quê? 13 anos. A única que gente, tinha não. algum tipo de experiência com situações mais paranormais Era você. era eu. Você pegar um mangazinho, Qual? o XX Holic. Ai, eu sou doida pra ler. Mas vai, fala. Enfim, com esse mangá aqui, o que foi que aconteceu? Aqui tem uma história que a Yuko convida o pessoal, porque, né, é muito engraçado você pensar esse tipo de coisa, mas no Japão, a melhor época do ano pra você contar histórias de terror é no verão. Uhum. Inclusive, até hoje, chega essa época do ano, já começa a me lembrar de todos os animes que eu já assisti de terror que se passam no verão. Sim. Cigarro, então, nem se fala, né? É o que mais dá nesses animes. E aí ela resolve convidar o pessoal para fazer uma legítima noite para contar histórias de fantasmas, que de Sim. acordo com ela, isso é uma coisa muito antiga e que tem um jeito correto de se fazer. E aí tem todo um ritual. E você pode convidar, o ideal seria 100 pessoas, mas você pode convidar menos, né? Que seriam 100 histórias de fantasmas. Uhum. Mas dá para fazer com um grupo menor. E aí você faz todo um ritual e a ideia é que para cada pessoa que conta uma história tem uma vela. E quando você termina de contar a sua história, você apaga a vela e não tem mais nenhuma outra luz acesa no local. E quando a última vela se apaga, alguma coisa aparece. O quê? Não sei, um fantasma de alguma história, alguma coisa aparece, né? Sim. Alguma coisa sempre aparece. E eu achei aquilo tão fantástico que eu pensei, vou fazer na minha casa. Ai, meu Deus, não mentira. Pra quê? A gente fez. Mas e aí? E aí, claro, minha mãe não sabe, inclusive se a minha mãe estiver assistindo essa live, eu estou lascada. Uhum. Ela só deixava jogar Yu-Gi-Oh! Na garagem. Mentira. Porque a gente tinha que falar, eu invoco. Pronto, tem vai jogar na garagem.
Tá né? bom. Mas tudo bem. Aí eu fiz com mais 2 amigas, que só elas toparam pra tentar fazer um negócio desses. E aí a gente fez, contamos histórias e tal. E quando a gente desligou, eu nunca me esqueço que ficou a casa inteira escura, porque o meu irmão já tava dormindo e minha mãe já tava dormindo. A gente tava na sala. E aí, do nada, a TV ligou. A gente só se olhou, cadê o controle? Tava lá na cozinha. Ninguém chegou perto daquele controle. E era aquelas TVs, não era slim ainda, mas também não era a grandona de tubo. Ela já era um Sim, pouquinho mais mais fina, fina. sabe? Uhum. E aí ligou naquela estática, te lembra? Quando a gente ligava a televisão e não tinha canal sintonizado, que dava Sim. aquela estática? Aham. Gente, ligou naquilo, pronto, né? E a gente tava na época de olhar filme de terror, só nos olhamos. É a Samara, pronto, né? E não dava tempo. Se uma de nós levantasse para pegar o controle para pregar uma peça, a gente ouviria, porque a casa de piso de madeira, então não tem como não ouvir. A gente só ficou Uhum. se olhando. E agora, José, vamos tudo dormir. Ai, Deus do céu, tá repreendido. Olha, eu tenho poucas histórias, não é poucas, na verdade, eu tenho algumas, mas a maioria não aconteceu comigo. Eu nunca tive uma experiência real, assim, concreta. O que aconteceu foi mais, por exemplo, a gente morava numa casa antes de vir pra cá quando eu era criança, e era uma casa, assim, muito grande, mas era muito antiga. Então, era uma casa que não sei, dava um medo, mas na época que eu fui morar lá, eu era criança e eu não pensava assim, ai, vai ter espírito, não sei o quê. Foi muito com o tempo, sabe? Que às vezes eu tava no quarto dos meus pais e daí sabe quando você tem certeza que tem alguma coisa andando no corredor, alguém pra chegar que vai entrar no quarto, só que não entrava. E eu tinha certeza que tinha alguém no corredor e nossa, era muito Que absurdo. dá aquele arrepio nas costas, que tu sente um frio nas costas. E assim, eu ficava sozinha em casa e eu sentia que tinha alguma coisa lá, sabe? É engraçado que nenhuma das outras casas que a gente se mudou antes ou depois eu sentia isso. Mas eu ficava tão aterrorizada de ficar sozinha dentro daquela casa que eu ficava, tipo, eu esperava meus pais fechada no quarto, segurando a mão na maçaneta e olhando pela fechadura com o telefone na mão pra ter certeza que não ia aparecer nada, sabe? E é, minha irmã, uma vez ela contou, na verdade ela sempre contava, todas as noites ela sempre falava que via uma senhorinha entrando no quarto dela. Todas as noites, e minha irmã é mais nova do que eu, né? Então, tipo, eu já era Uhum. criança, ela era menor ainda. Todas as noites ela falava: tem uma velhinha que entra no meu quarto. E no quarto da minha irmã tinha duas portas. Então tinha uma porta, a porta de entrada, que ia do Uhum. corredor pro quarto dela, e uma porta que ia direto para o quintal dos fundos. Que era assim, era meio até perigoso, porque podia, sei lá, entrar uma pessoa, subir uma pessoa no muro e entrar no quarto dela. Tanto que depois meu pai botou uma grade, assim, num espacinho. Ficou tipo uma varandinha, sabe? Mas tinha uma grade pra ninguém do quintal entrar no quarto dela. Aí ela sempre via essa mulher, ela entrando pela porta do quarto e saindo pelo quarto, pela porta da varanda. Teve uma vez que, assim, a minha tia, a avó, que era a irmã mais velha da minha avó, eu fui a pessoa de nós três, dos meus três irmãos, que a gente mais conviveu com ela. Que eu mais convivi, né? E ela faleceu depois, quando eu ainda era bem criança, mas eu lembrava muito dela, que ela me dava presentinho de bonecas, essas coisas. Nossa, eu lembrava, eu gostava muito dela. Que ela passava muito tempo com minha avó também, ela e minha avó eram muito ligadas. E aí teve um dia que, assim, depois dela falecer, que eu sonhei com ela. E eu sonhei que ela tava no quintal da minha casa, com uma camisola branca, me dando tchau. E eu olhava pela janela, ela me dando tchau. E esse sonho ficou esquecido. Depois de um tempo, minha irmã também parou de ver a senhorinha. E a gente foi seguir a vida, né? Quando eu já era mais velha, a gente estava na casa da minha avó vendo umas fotos antigas. E aí minha irmã, tipo, ficou parada olhando assim para um álbum de fotos, para uma foto específica e apontou e tipo falou: "Lila, quem é essa aqui?" Eu falei: "Ah, é a tia Nini, era nossa tia-avó, né, irmã mais velha da vovó, que você não lembra, mas ela
passou muito tempo com a gente, enquanto tava aqui, enquanto não tinha falecido ainda. E aí minha irmã simplesmente falou, era essa mulher que entrava no meu quarto que eu via. Foi bem surreal. Acho que essa foi foi a coisa mais próxima, assim, que aconteceu de mim. E é uma coisa que até hoje, assim, me dá calafrio, mas ao mesmo tempo me dá uma certezazinha, sabe? De que ela tava aqui e que era Sim. realmente ela se despedindo, talvez, da gente ou alguma coisa assim. Ele lá, isso não aconteceu só com a tua irmã, aconteceu comigo também. Então, é Sério. um pouco interessante esse tipo de fenômeno acontecer e tem pesquisas paranormais que colocam. A gente fala paranormal porque é tudo o que não pode ser explicado pela ciência, né? Aham. E tem algumas pesquisas que colocam que o motivo para as crianças conseguirem ver esse tipo de coisa e para os adultos ser mais difícil de ver é porque as crianças elas não vivem num mundo de racionalidade, elas vivem em um mundo mais de sentimentos e de emoções. Então elas estariam, entre aspas, mais abertas para captar esse tipo de coisa. Que nem tu falou, quando tu era criança, tu ouvia um barulho e achava que era alguém na casa. Hoje, adulta, tu vai ouvir um barulho na casa e tu vai pensar, a casa é velha, é gato, é barulho na Rato. rua, é rato, é qualquer outra Uhum. coisa. Então a gente meio que se fecha para esse tipo de experiência. Então, para mim o que aconteceu foi o meu avô. O meu avô materno, ele morreu muito antes de eu nascer, né? Uhum. E ele morreu quando minha mãe tinha 19 anos. Então, faça seus cálculos. Minha mãe me teve com 32. E a minha mãe não tinha fotos dele em casa. Minha mãe nunca foi de deixar fotos. Agora, mais velha, que ela tem fotos, principalmente da família, quando ela era jovem. E então eu nunca tinha visto fotos do meu avô, ou nunca tinha me atinado de olhar a foto da casa dos meus tios para ver se tinha alguma foto do meu avô. E a minha avó morava numa cidadezinha muito afastada. Então a gente ia lá, tipo, nas férias de inverno, passar uma semana, 2 semanas com ela. E era uma casa de madeira. Meu avô era marceneiro, carpinteiro, e construiu a casa. Toda ela, de madeira. Era uma casa muito grande, muito esquisita, inclusive. Eu tenho memórias muito confusas daquela casa. E teve um dia, eu lembro que era muito frio e tinha sol. E a minha Uhum. mãe foi com o meu irmão até a lan house que ficava na esquina, porque era o único lugar onde não tinha nem internet naquela época. Já tinha computador, mas não tinha internet na cidade. Para você ir numa lan house era para jogar PlayStation 2, para vocês terem uma ideia. Certo. E aí, o que aconteceu? Era comum, às vezes, a minha avó, tipo, a casa dela ficava pra rua principal, e às vezes os amigos dela entravam. E eu tava então acostumada, às vezes, a ver pessoas de mais idade ali dentro, ou até mesmo os inquilinos, que ela alugava a parte de trás da casa. E aí eu vi um senhor, bem magro, parado, como se estivesse saindo de um dos quartos da casa. E eu parei e fiquei olhando pra ele, sabe? Porque ele ficou me encarando, eu fiquei encarando ele. E seu avô E morou aí, nessa casa? sim, meu avô morou nessa casa e morreu no hospital, mas viveu muitos anos nessa Sim. casa, né? E aí a minha avó parou, né? Dela, o que que tu tá olhando? Deu, quem é esse senhor? Dela, que senhor? Deu, vó, esse? E ele não parava de me olhar, sabe? E ele não parava de me olhar. E aí a minha avó olhou e começou, mas não tem ninguém? Deu, vó, tem sim, tem um homem parado. E eu comecei a descrever ele, porque, sei lá, eu achei que pelo ângulo que a minha avó tava, ela não conseguia ver ele, porque ele tava mais para dentro da sala. E Sim. aí a minha avó olhou, né? Ela se mexeu para olhar dentro do quarto e aí ela ficou muito nervosa. E no que eu olhei para ela e olhei de novo, não, já não tava mais ali. E eu fiquei, Aham. tá. E aí depois eu falei para minha mãe quem era o cara, né? Era um senhor já e magro e as roupas que ele tava usando. E minha mãe ficou olhando, né? Dela, tá, peraí. Dela foi lá e depois de um tempo mostrou as fotos do meu avô e perguntou: era esse aqui? Deu, sim. Ela, tu viu teu avô? Então. Tu viu teu avô? Eu fiquei tipo, Então, assim, a minha mãe nunca tratou ver esse tipo de coisa como uma coisa ruim ou assustadora, até porque minha mãe é espírita. Sim. Então, ela só ficou, que bom, tu viu teu avô? Se ele tá aqui, ele deve querer, sei lá, e devia querer dizer oi, ou alguma coisa assim, Ou né? te Não sei. ver. Até hoje eu tive só uma experiência ruim Ah. envolvendo questão paranormal, que foi numa das casas que eu morei. Que era que mais ou menos que nem a casa que tu foi quando era criança, sabe? Era uma Uhum. casa muito antiga, foi tipo, não era uma das primeiras da cidade, mas com certeza a casa já tinha pelo menos 80 anos.
Eu sei Nossa. porque a vizinha do lado, a família dela era dona daquela casa e depois vendeu. E aí eles Aham, construíram do lado. Uma baita de uma entendi. mansão. E eu nunca me esqueço que uma vez eu já tinha os gatos na época. Uhum. Eu acordei, era tipo 3 da manhã, porque era verão e eu senti como se alguém tivesse cravado as garras no meu peito e eu me assustei. E Eita! aí quando eu fui ver, tinha um gato em cima de mim, totalmente arrepiado, eu acho que era a Ária, rosnando muito, uma coisa que ela nunca fez. E eu vi Uhum. que todos os outros gatos estavam na cama olhando para um ponto fixo, que era aqui entre a janela e o meu armário. E o que eu vi um homem parado ali, mas muito escuro, sabe? Assim, não dava para ver direito, só dava para ver que era um homem meio corcunda, mas com um olhar muito, muito assustador, sabe? Que eu fiquei muito mal. Eu me assustei, e aí nisso, eu acho que eu não sei se eu soltei um grito, eu senti que eu fiquei alguns segundos paralisada. E eu soltei um grito, e aí nisso o meu ex acordou, e no que ele levantou, os gatos pularam desesperados pela casa, e eu disse: tem alguém aqui. Ele ligou a luz do quarto, a gente olhou a casa inteira E não e tinha. não tinha nada. Era E aí eu mesmo na fiquei casa que você tipo, morava? Que você mora sim, hoje? que eu... Não, não, é outra. Ah, Ah. essa aqui também tem, mas essa é mais tranquila. Mas essa foi a única situação que eu real fiquei com medo, porque sabe quando tu sente que não era uma coisa boa? Eu senti o ambiente pesado, os gatos ficaram ensandecidos pela casa, não sossegaram até que E era eu muito gato, conversei. né? Não era um só. Era muito gato tendo a mesma reação ao mesmo tempo sobre um ponto específico. Sim, nessa época eu tinha quem? Eu tinha a Arya, a Lily, a Holly, a Gaia e a Bella. Eu tinha 5 gatos já. E as 5 ficaram desse jeito. Aí eu conversei com uma benzedeira e ela disse: vê se não tem alguém que morreu na casa e pode ser que alguém que não gostou. Porque, como era uma casa de aluguel, eu sei que ninguém ficava muito tempo naquela casa. Sempre Aham. acontecia alguma coisa que as pessoas se mudavam, ou porque não gostaram, ou porque foram para outro lugar, ou porque não puderam pagar aluguel, enfim, sempre tinha. E aí eu fui conversar com essa vizinha que a família era dona. E eles Uhum. comentaram: ah, sim, teve uma vez um cara que morreu há muito tempo atrás, era um senhor de idade já, mas ele era muito sovino e muito chato. Deu, tá, mas ele morreu na casa? Daí eles: não, ele morreu no hospital. Daí eu depois falei Ah. com a benzedeira de novo dela: ele não se atinou que tem que ir embora, viu vocês deitados na cama e provavelmente ficou furioso achando que vocês invadiram a casa dele. Então, o que eu fiz? Eu defumei sálvia branca na casa inteira. Minha casa Aham. ficou com um cheiro de defumado, mas funcionou. Tá a história da minha avó, né? Ela morava numa casa bem antiga, que ela herdou da mãe dela. E é uma casa assim, tipo, era muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Tinha acho que uns 2 andares, três se contar com o terraço. E hoje essa casa nem existe mais, ela foi demolida e o espaço foi usado para fazer uma parte do fórum aqui de Salvador, né? Então, tipo, o Ai, que terreno. vontade de perguntar se eles veem coisas esquisitas. Adoro! Exatamente! Dá uma... Mas o que que acontece? A minha avó, depois que meus bisavós morreram, né? Os pais da minha avó morreram, a minha avó começou a morar nessa casa com o meu avô, o meu pai, que era bebê na época, e o meu tio-avô e minha tia-avó, que eram irmãos dela. Os 2 irmãos mais novos, se eu não me engano, dela, também começaram a morar lá. E meu tio-avô, ele saía para trabalhar, porque ele trabalhava numa loja. E o meu avô, que era o marido da minha avó, trabalhava sempre viajando. Então ele ele viajava muito e ficava só a minha tia-avó, que é a irmã dela, e minha avó, junto com meu pai bebê lá na casa. E aí Uhum. teve uma vez que estavam as duas lá, o meu pai dormindo, e elas começaram a ouvir a porta abrindo, a porta da casa abrindo e o som de alguém subindo as escadas. Daí elas pensaram: ah, meu irmão chegou, né? O meu tio-avô. Ele chegou. E aí elas ouviram alguém subindo as escadas, chegando no andar delas e acendendo a luz. Só que quando a minha avó, ela diz que conta da sensação até hoje.
que ela foi até a porta, abriu a porta e quando viu tava tudo apagado, não tinha ninguém. Aí ela lembra que ela fechou a porta na hora, assim, ela gelou, ela fechou a porta na hora e trancou. E só ficou, tipo, tentando ouvir alguma coisa pra ver se tinha algum ladrão, se tinha alguma coisa, que ela morria de medo. Até hoje ela morre de medo de ladrão. E Ah, eu também. aí, e aí ela ficou tentando ouvir, só que não ouvia mais nada, sabe? Ela literalmente tinha ouvido a pessoa subindo a escada e acendendo a luz, como toda vez que meu tio-avô chegava em casa, ela ouvia, mas não tinha ninguém. E aí, depois de 1 hora, mais ou menos, ela realmente ouviu de novo o mesmo barulho. E quando ela viu, tipo, pela fresta da porta, a luz realmente estava acesa, ela abriu e era meu tio-avô. Você sabe aquele conto do Edgar Allan Poe, né? Do gato preto? Preto, Ai, que... eu sempre lembro. tá repreendido. Eu li isso para os meus alunos no primeiro ano do ensino médio. Gente, eu fiz isso. Só que o que a gente fez? A gente resolveu fazer uma ambientação. Então, eu Ai, tenho o que livro, né? maldade. Eu tenho o livro e ele é em capa preta, né? Aham. Então a gente trouxe caveiras que eu tinha. Uma época eu tive muita caveira aqui em casa. Todas elas quebraram. Tudo mal olhado, tudo quebrou, né? Joguei tudo fora. Eita. Então eu levei minhas caveiras. A gente não acendeu nenhuma luz da sala, a gente trouxe velas. Eu peguei uma cadeira, sentei com o livro aberto. Eu tenho um casaco de inverno que ele tem aqueles capuz que vai até aqui, sabe? Que você Aham. esconde bem o rosto. Preto, com a gola por tudo dentro, vermelho de cetim, né? Então tava eu sentada com o livro aberto, as minhas outras duas colegas, que também eram professoras, fantasiadas todas de preto. A gente acendeu incenso e só pedimos para a coordenadora mandar os alunos entrarem na sala audiovisual tal. O primeiro aluno que abriu a porta, eu só olhei de canto assim, segurando o riso. O guri parou, olhou e saiu correndo pelo corredor, gritando. Gente, Que a coordenadora horror. teve que vir, porque todo mundo se assustou. Eles entraram, não deram um pio. E eu li o conto do Gato Preto inteiro, fazendo essa vozinha assim. Meu Deus! A Thay falou também, olha só, uma história em que participo. Oxi, Uma parente do meu pai faleceu num incêndio. Foi noticiado na mídia e tudo. Nossa, deve ser horrível falecer num incêndio, tá repreendido. sim. Daí um dia meus pais estavam comentando dessa pessoa e ela morou nessa casa atual onde ela mora durante a infância. E a mãe dela viu uma figura alta e magra, com o tipo físico dela, da Thay, no caso, Uhum. correndo da sala para a varanda. Daí minha mãe foi até o meu quarto e ela tava lá. Então não poderia ter sido eu, né, no caso. Sim. Minha mãe acredita que foi a parente que faleceu mesmo. Ouviu o nome dela sendo falado na casa em que ela morou. Pode ser. Nossa. Eu tenho uma, assim, Hum, não foi com filhos, tá. mas eu conheci o Ruivo no primeiro ano de falecimento do meu avô, que na verdade, o que acontece? Eu perdi os meus dois avós antes de eu nascer. Só Certo. que uma das minhas tias mais velhas, ela não teve filhos. E eu, desde os 3 anos, chamo ela de vó e, consequentemente, o marido dela de vô. Então, para mim, eles são os meus avós, né? E esse meu avô, então, ele foi praticamente a minha presença paterna, porque o meu pai não deu muita atenção para nós. E ele morreu em 2018, em agosto. Em julho, eu conheci o Ruivo. E perto ali do 1 ano de falecimento, né? Minha avó faz missa até hoje, né? No dia do falecimento dele. E eu lembro que um pouco antes dessa missa de 1 ano, eu sonhei com ele. A gente ia muito pra estância quando eu era criança. E eu sonhei que eu tava na estância com ele, mas ele todo trajado, gaúcho, mas branco, e eu também. E eu, tipo, avô. E a gente sentou pra conversar e tal. E ele, assim, olhou pra mim e falou: Ó, foi difícil conseguir esse, tá? Tu segura esse. Esse é pra ti. E eu lembro que quem vô? E eu lembro que eu olhei assim, mas quem vô dele? O cara que tá contigo. Esse eu escolhi pra ti. Eu trouxe ele pra ti. E eu acordei e eu fiquei, gente, e eu fui falar com a minha avó. Nossa, a minha avó ficou super emocionada, né? Porque assim, o meu avô, ele faleceu um pouco antes de eu terminar com o meu ex.
E ele Aham. dizia que ele não conseguia entender como é que eu tava com um cara daqueles, porque ele nunca gostou, né? Mas sempre respeitou. E ele Sim. ficava, nossa, eu quero muito que a Kimi um dia tenha um cara, um homem que Peraí, nem mas calma, que ela merece. você já tava ficando com o Ruivo quando ele falou Não, isso? Você nem tinha não conhecido ele tava. ainda. Não tinha conhecido o Ruivo ainda. Não tinha. Eu conheci o Ruivo 11 meses depois que meu avô morreu. Meu avô nunca tinha ouvido falar dele. Nada. Esse sonho eu tive entre o dia que o Ruivo me pediu em namoro, que foi 21 de julho, Ah, e entendi. 23 de agosto, que fechou um ano. Entendi. E foi muito. Eu falei pro Ruivo, nossa, ele ficou arrepiado, minha família inteira ficou, porque o meu avô foi um caso que eu não sonhei com ele no dia que ele faleceu. Quando foi a história do Ruivo, que eu lembro que eu tava na dúvida ainda, né? Porque eu recém tinha terminado um relacionamento, não sabia se queria, sabe? Tava naquela, ai, não sei se eu quero, não sei se eu quero, se é o Aham. ideal, tão rápido. E depois que eu sonhei com ele, ficou tipo, ah, tá. E Por você isso, lembra. Desculpa, fala, fala. fala, Não, pode pode falar. falar. Não Aí eu fale! lembro que. É que assim, quem já acompanhou o nosso canal sabe que o Ruivo e eu nos conhecemos no dia 13, no dia 13 de julho, que é o aniversário do meu irmão, na festa dele. O Ruivo já era amigo dele há 2 anos, eu nunca tinha visto ele. Nunca tinha visto o Ruivo. E no dia 21 de julho, ele me pediu em namoro. Então, assim, Aham. gente, foi muito rápido. Eu admito, foi muito rápido, mas foi uma coisa tão natural que a gente simplesmente não conseguia explicar por quê. Foi com a minha avó, né? Era outra coisa, porque minha avó é muito sensitiva também. E ela tem muitos irmãos. E os dois mais velhos, eles já faleceram. E foram dois que eu era bem próxima. Foi meu tio avô e minha tia avó. E meu tio avô, minha tia avó foi aquela que eu contei, que minha irmã via e tal. E o meu tio avô, ele era meu pediatra. E depois que ele faleceu, a minha avó, ela sempre foi muito espírita, muito fervorosa com relação a isso. E ela tinha muito medo de fazer aquele exame que a gente entra num tubinho, sabe? Acho que é ressonância que fala o nome, não tenho Sim. certeza. Pronto, ela tinha muito medo. Porque, assim, minha tia-avó, que era a irmã mais velha dela, morria de medo de fazer esse negócio também, não conseguia de jeito nenhum. Aí minha avó, quando foi fazer pela primeira vez, já tava com trauma de tudo que minha tia falava. E aí ela foi fazer e ela lembra que ela começou a rezar e pedir muito pro meu tio-avô, tipo, Zé, porque o nome do o apelido, na verdade, do meu bisavô era Zé. Aí ela falava, Zé, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda a passar por isso. E aí, pronto, fez o exame, tudo certinho. Aí a minha outra tia-avó, que é a irmã mais nova dela, ela é espírita, tipo, muito, muito ativa dentro do centro espírita. E aí, Uhum. durante a tarde, quando minha avó já tinha chegado em casa, ela ligou e ela mora em outra cidade. Então, tipo, elas mal se falam hoje em dia. Ela ligou pra minha avó e falou: Olha só, me ligaram no centro espírita falando que Zé tinha mandado uma mensagem pra você, dizendo: Lúcia, eu tô com você, tá bom? É só mesmo pra você saber. E aí, tipo, quando minha avó conta essa história, eu me arrepio toda. Durante muitos anos, a casa da minha mãe, que ela mora até hoje, ela era meio esquisita. Por quê? Os meus pais compraram ela pronta. Só que ela era uma casa que, de acordo com o meu avô, ela usava o sistema de chave de hotel para luz. Uhum. Então tinha mais de um interruptor na casa que ligava o mesmo cômodo. Então, às vezes, você estava, sei lá, num ponto da cozinha e você ligava. E aí, se você ia para o outro lado, também tinha um interruptor que dava para ligar e desligar. Aí você apertava, ele desligava. E era assim. E vivia caindo. Gente, eu moro numa cidade bem pequena, tá? Naquela época, tipo, começo dos anos 2000, vivia caindo luz aqui na casa da minha mãe, né? Vivia. Aham. E aí, uma vez, eu comecei a querer fazer festas do pijama, né? Aí eu convidava as minhas colegas e eu lembro que naquele ano saiu o DVD de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Nenhuma de nós tinha assistido o filme ainda, né? Porque cinema era caro e até hoje. Aham. E aí o resultado, vamos pra casa da Kimi fazer uma festa do pijama. De noite a gente vai olhar Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Só um Tá, adendo vocês viram? rapidinho. Eu amava fazer festa do pijama. Amava. Meu sonho é poder fazer de novo, mas não tem como ainda na pandemia. Mas enfim, é isso. Volta. Pode voltar com a falar, desculpa. Aí vocês imaginem, a minha mãe, ela tinha um sofá-cama,
Muito da nossa época isso, né, Lila? Sofá-cama. Daqueles que Sim. tinha aquela armação de metal que era vazada embaixo, que você podia se esconder. Nossa. Gente do céu. Né? Enfim, aí a minha mãe abria, armava a cama, e aí era tipo assim, uma dúzia de meninas na sala, algumas no sofá, na cama Aham. no caso, né, e outras espalhadas por aí. E a gente estava assistindo Harry Potter, não era uma noite de chuva, eu lembro que eu ainda pensei nisso, que bom, não é uma noite de chuva, né, porque senão a chance de cair a luz era grande. Uhum. E aí logo no começo do filme, naquela cena em que o Harry saiu da casa dos tios e ele tá olhando sinistro, saindo da moita, acabou a luz da casa da minha mãe. Já foi aquele gritinho, né? Sim. E aí eu assim, aí só deu a minha mãe, calma, gente, daqui a pouco a luz volta. Só que assim, a casa da minha mãe também tem uma varanda, e essa varanda são aquelas janelas de correr, sabe? É porta-janela. Então são janelas enormes que você abre como se fossem portas, Sim. né? E eu tinha nessa época a Candy, que era a nossa pastor belga, preta. Ai, meu Deus. Eu não sei por que cargas d'água. A luz da varanda foi a primeira luz que voltou. E a Candy, eu acho que ela ouviu a gente gritando. Ela estava sentada no meio da varanda, de frente para nós, olhando para dentro da casa. Ai, Vocês meu imaginem o que foi Deus. Nossa, para não. Eu ia dar um 11, grito. 11 garotas, quando olharam a luz da varanda e aquela cachorra preta parada ali, pra quê, né? E a minha mãe aqui, né? Se apavorou, né? Com as gurias tudo gritando. Que isso, pelo amor de Deus? Ela assim, gente, é a nossa cachorra. Aí a luz voltou, normal. Vocês querem continuar olhando o filme? Não! Comigo, assim, porque assim, eu me assusto, eu grito em filme de terror, mas quando, eu não sei, quando eu tô com outras pessoas que têm medo, eu meio que eu fico muito tranquila. Eu acho que eu quero passar segurança pra essas pessoas, sabe? E daí eu fui uma vez com. É porque eu não tenho amigos que gostam de filme de terror pra assistir comigo, pra ir no cinema comigo. Eu não tenho. E daí eu fui com, acho que umas 2 ou 3 amigas que não gostam de filme de terror. Eu fui porque eu queria muito e daí eu insistia elas a irem. Era toda hora numa cena, uma apertando o meu braço, a outra gritava e pulava e eu só ficava, meu Deus, eu só quero ver o filme e eu não sei eu não sei o que acontece comigo, que eu fico muito mais tranquila quando tem outras pessoas que têm mais medo que eu, sabe? Eu não sei por que isso, mas isso Eu acontece. tive um amigo do médio que gostava de levar as crushes no cinema pra assistir filmes de terror. Deu por quê? Tu quer levar as gurias pra assistir filmes de terror simples, porque elas vão me agarrar quando tiverem com medo, já é metade do trabalho feito. Quer pegar alguém no cinema, né? Porque tem gente que gosta dessa ideia, né? Acho que Acontece. pra adolescente, principalmente. Adolescente. Escolha um filme que vocês não vão assistir. Tá? Escolha um filme que vocês não vão assistir, Porque que vocês não senão fazem é a mínima insuportável. vontade. Porque senão é insuportável. É verdade. Porque você vai querer assistir o filme. E aí vai começar a irritar. Pelo menos comigo é assim. Olha, Começa a eu irritar. confesso que eu nunca prestei tanta com atenção raiva. num filme que foi o Megamente. Por quê? Eu amava Megamente. Eu amo Megamente, mas o que aconteceu? Olha a minha experiência com esse filme. Eu tinha terminado com o meu primeiro ex, e aí as minhas amigas queriam achar um outro namorado pra mim, né? Porque, foi o cara com quem tu perdeu o BV, vamos adiante. E tinha um rapaz que gostava de mim, que inclusive era meu amigo, e todo mundo sabia que ele era gamado em mim. E o pessoal ficou, agora é a tua chance. Resultado, o pessoal organizou uma saída em grupo, e o pessoal comprou os cinemas, os bilhetes, a gente deu o dinheiro, e aí eles compraram pra mim e pra esse rapaz, pra gente assistir Megamente, só nós dois. Enquanto todo mundo foi olhar outro filme. E aí as minhas amigas, antes de entrar na sessão, ainda olharam pra mim, aproveita e pega ele de uma vez, tá? Ai, como eu queria ser uma mosquinha pra ver vocês dois lá dentro, eu aqui, né? Eu não sei nem se eu quero ficar com o rapaz, mas tudo bem, né? Vamos lá. E aí, sabe assim, quando tu vê que tu tá olhando o filme, mas com a visão periférica, tu vê que o cara tá te olhando. Gente, eu fiquei com dor no pescoço, mas eu não olhei pro lado. Eu não dei chance pro cara. Não dei chance. Eu pensei, não vou. Não vai. Isso aconteceu tanto comigo. Minhas amigas ficaram brabas, porque eu não fiquei com ele. Coitado, o guri ficou lá assistindo contigo. Só que é o seguinte, o cara era metaleiro e o Megamente tem trilha sonora de metal. Então a gente ficou o tempo todo depois falando do filme do cara. Ai, que bom.
Ai, filmes assim, que de terror eu real não olho mais. Jogos Mortais, Olhos Não. Famintos, Ah, Colheita Maldita, nada disso eu consigo olhar. assim, Jogos Mortais eu não gosto. Eu acho ruim. Mas é porque eu acho que tem filme assim que é só, tipo, pra psicopata se divertir, gente. Porque não é possível. E eu já esperava. E tá tudo certo. E foi ótimo, foi maravilhoso, foi muito Ah, incrível, eu foi me muito diverti. divertido. Muito obrigada mesmo pelo poder aceitar o convite. Na verdade, eu tô tão acostumada de ir no gato que eu falei pelo convite. Eu quase falei pelo convite. Mas muito obrigada por aceitar o convite. Foi muito incrível. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente todo esse tempo, que foram quase 3 horas só contando histórias meio estranhas, com meninas meio estranhas, que foram crianças muito estranhas. A gente só é meio agora, mas a gente era muito. A gente finge normalidade, né? A gente finge Exatamente. normalidade. Mas é isso. Eu vou encerrar a live por hoje. A gente vai descansar um pouquinho. Espero que ninguém tenha pesadelos. Espero que todo mundo fique bem. E você, Kimi, quer dizer alguma coisa? Não, muito obrigada pelo convite, Lila. Adorei, adorei. Aí eu fiquei pensando, ótimo dia pra falar histórias de fantasmas, né? Um dia antes do Halloween. Exatamente. Eu entendi. Mas tudo bem. Vamos, gente. Vamos jantar. Todo mundo fica tranquilo aí, por favor, que não vai aparecer nenhum fantasma nem nada. E deixa eu ver. SRF Santi, muito obrigada por seguir. A gente já tá indo embora. Mas, enfim, volta nas próximas lives que a gente é legal. Eu sou legal. No caso, a Kimi também é legal, mas você segue ela no Gato Letrado, tá? Vou botar aqui até o S2. Vou botar aqui. Ai, meu Deus. Deu tudo errado aqui agora. Pronto, agora deu certo. Gato letrado. Ai, muito obrigada pelo S2, miga. Não vai aparecer na tela porque eu não instalei o Sim, S2. tá tudo bem. Mas tá ali, tá aí no chat. Sigam a Kimi. E o Ruivo também, que é o namorado dela. Tá, ô, Santi, me desculpa, a gente tava contando histórias assombradas. Mas olha que Até legal. agora. Exatamente. 3 horas de histórias assombradas. Mas na segunda, provavelmente, essa live já vai estar lá no YouTube. Então, Opa. vocês vão poder assistir de novo. Quem perdeu e quem quiser assistir de novo e aguentar eu falando. É E isso. eu também. Tá bom, Kimi. Um beijo, viu? Muito Beijo. obrigada. Beijo pra todo mundo. E tchau, tchau. Tchau, gente.